Muito bem, eu não consigo, então, ver vocês, mas agradeço a presença de todo mundo. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre uma coisa que é o meu dia a dia, é uma coisa que eu gosto muito, que eu estudo bastante de verdade, e que eu vejo na minha prática diária, assim, eu vejo que isso funciona e que, infelizmente, está perdido, né? A gente perdeu muito do nosso contato com a nossa ancestralidade e principalmente, nós mulheres, durante muito tempo, nós fomos podadas, né? Porque lá há muito tempo atrás, como a gente vai conversar um pouquinho aqui, nós detínhamos esse poder, e a gente pode chamar isso de poder, sim, porque nós tínhamos o poder da cura nas nossas mãos, né? E em determinado momento da história, isso foi retirado das nossas mãos e nós fomos relegadas a um segundo plano. E aí eu acho que de uns tempos para cá a gente vem tentando retomar isso. Por isso que eu trago como o título da nossa conversa de hoje, porque eu vou pedir em vários momentos assim a participação de vocês também, que eu trago esse título de Volta às Raízes, a cura pelo natural. Com essa primeira frase inicial aqui que eu quero começar a nossa conversa. Vou me apresentar um pouco diferente do que eu me apresentei lá no dia da imersão, né? Lá eu me apresentei de uma forma, que eu vou me apresentar um pouquinho diferente. Quem é a Morgana? Na verdade, a Morgana é muitas, né? Nós, mulheres, eu acho que isso a gente precisa reconhecer também, e não é assumir máscaras, mas é saber que nós somos múltiplas dentro de uma só. Então, quem eu sou? Eu sou aquela que vai para a academia obrigada, porque detesta ir para a academia. Eu sou aquela que adora tomar chimarrão e está sempre com uma cuia de chimarrão. Eu sou aquela que tem um lado espiritual extremamente desenvolvido e que não é apegada a dogmas, mas que é apegada à questão da espiritualidade e da conexão com o superior. Eu acho que a questão de dogmas também, às vezes, nos prende um pouco. Eu sou aquela que acredita nos sussurros do universo e acho que ele tem muito a nos contar. Eu sou a mãe do Arthur, né, que é um menino que foi meu presente de Natal, aí ele vai fazer 14 anos esse ano. Eu sou a Morgana, que já ajudou a produzir um livro no pós-graduação. Eu sou a Morgana que também gosta de se produzir, às vezes, por mais que adore um tênis e não saiba se maquiar, mas que gosta de se arrumar às vezes. Sou gremista, até porque o meu filho está jogando no Grêmio, e eu faço parte da comunidade, que eu acho que é algo que nos une, né? que nos coloca, apesar de todas as diferenças, nos une em algo, com algo em comum. Mas, por outro lado, as pessoas às vezes acham que eu sou assim. Elas imaginam que eu trabalhe assim, né? Que são poções e que eu junto ali as coisas e que sai fumacinha e que os ingredientes são meio secretos e que o meu trabalho é assim, num lugar meio obscuro, né? E eu até acho engraçado porque eu me olho desse jeito e aí às vezes eu preciso me reconhecer nessa aqui também, porque às vezes é algo muito parecido com isso que eu faço, tá? E aí eu pergunto, será que quem pensa isso aqui, será que está tão errado assim? Porque, na verdade, eu acho que eu só não uso a questão de roupas e não tenho aquele estereótipo físico, mas, na verdade, o meu trabalho, ele lida muito com essa questão de alquimia, lida muito com essa questão de ingredientes diferentes, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse poder que nós mulheres temos nas nossas mãos e que ele está meio adormecido.
ele está num momento, assim, que a gente colocou ele numa gavetinha lá no cérebro, porque a gente precisava ser outras coisas, e nós precisávamos galgar o nosso espaço mais uma vez, e aí a gente colocou esse conhecimento, esse saber ancestral lá numa gavetinha, mas que a minha ideia é fazer com que vocês consigam abrir essas gavetas. Até o final da nossa conversa de hoje, a ideia é exatamente essa, que eu possa fazer vocês abrir algumas gavetinhas aí da ancestralidade de vocês também. E aí eu trago aqui uma primeira reflexão. A cura pela ancestralidade não é algo místico ou distante. A ideia do místico, às vezes, afasta muito as pessoas, porque parece que é algo que não tem comprovação. Não, a gente não sabe como explicar, então a gente vai dizer que é místico. É tipo lá na época em que não existia ciência e que a gente dizia que o trovão era obra de Deus, que o relâmpago era obra de Deus. E aí a gente coloca tudo isso na culpa ou na conta de alguém que não somos nós mesmos. E aí eu digo que a cura pela ancestralidade, ela não é algo místico e nem distante, que pudesse ser possível apenas para algumas poucas e escolhidas. Nós não somos poucas e nós não somos escolhidas, nós temos esse saber dentro da gente. Então, essa é uma força que está em nós, em todas nós, na nossa essência, em algumas talvez mais adormecido, esperando ser reativado, mas eu tenho certeza que eu vou falar algumas coisas aqui e vocês vão ver que esses saberes nem estão tão adormecidos assim, porque provavelmente a gente faz isso no nosso dia a dia, só não tem consciência do que é. E aí, eu vou parar de compartilhar um pouquinho, porque eu quero agora conversar com vocês. Eu pedi aí para vocês trazerem, quem pudesse trazer um chazinho. Sim, vocês têm aí quem pode trazer um chazinho? Sim, eu trouxe o meu também, tá? Eu vou fazer ele aqui, porque a minha ideia é mostrar para vocês uma coisa que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia. Eu faço direto aqui em casa, tanto no chá para mim, faço no chimarrão, faço no chá para o meu filho, então, sempre. O Arthur, quando vai fazer chá, ele já faz isso que eu vou mostrar para vocês. Então, é algo que está à disposição, tá? Não importa se o chá é de saquinho, se o chá é de sachê, se o chá é a granel e vai usar o saquinho assim. Olha ali, ó, muito bem, Maísa, obrigada. O meu também é. O meu também é, tá? Então, o que a Amanda que me deu. Hã? Foi a Amanda que me deu esse aqui. Muito bem. Então, já pode usar aí. Eu vou botar o meu aqui. E aí eu vou mostrar para vocês, e eu gostaria que a gente fizesse juntas. Mesmo quem já está com ele pronto, já está tomando, não tem problema, tá? O que eu faço? Quando a gente tem um chá, quando a gente tem plantas, no momento em que elas estão, principalmente se elas já estão sequinhas, a seiva delas, os devas que a gente chama, eles estão adormecidos. Não quer dizer que eles não existam, eles estão ali, mas eles estão adormecidos. E eles vão fazer a função deles quando a gente vai tomar o chazinho? Vão, porque a plantinha ela tem o seu componente químico. Mas eu, como uma boa bruxona, como diz a Amanda, né, e como aquela de antes lá que apareceu, eu acho que a gente tem que ir além do componente químico. E a gente tem esse saber para ir além do componente químico. Componente químico é fácil, eu junto ali as coisinhas, é tipo fazer comida. A gente bota um monte de coisinha, mas porque o feijão que eu faço, que eu não faço, né? Que o meu marido faz, lembra? Eu não cozinho, né? Por que o feijão que o meu marido faz... Mas o bolo é excepcional. A gente eu só vou tá levar na festa junina. Eu vou levar. Tá? Não crie muita expectativa, gente, isso é coisa do meu filho. Tá? Por que o feijão, se a gente seguir a mesma receita, o feijão que eu vou fazer aqui em casa, o feijão que a Amanda vai fazer, que a Janete vai fazer, é diferente, se a gente vai usar as mesmas coisas. São os mesmos ingredientes, mas se a gente comer cada um deles, vai ter um sabor diferente. Por quê? A minha avó dizia que era o amor.
É o amor que a gente coloca. É aquilo, é o tempero extra. E aí que eu digo para vocês, quando a gente faz o chazinho, que nem eu fiz aqui, ele vai colocar ali dentro o componente químico da erva, da planta. E tá tudo bem, ele vai funcionar. Agora, se a gente despertar os devas dessas plantinhas que estão ali, e se a gente botar intenção nesse chá, eu vou potencializar ele de uma forma que é inimaginável. Então, o que, que a gente faz? A gente pega o nosso chazinho, a gente coloca as mãos assim em concha, em cima, e o bom seria ficar pelo menos uns 30 segundos. E a gente vai ficar imantando e dizendo para esse chá aquilo que a gente quer. O que, que eu quero que ele traga para mim? Aqui eu tenho um chá que vai me acalmar, que vai me trazer tranquilidade. É o chá que eu coloquei aqui. Então, eu vou aqui tapando o meu chazinho, eu fecho os meus olhos para que a minha conexão seja 100% com o que eu estou fazendo aqui, e eu vou conversar com esse chá, com esses devas, na verdade, que estão adormecidos, e eu vou pedir que eles despertem. Eu agradeço por eles estarem aqui por mim, porque essas plantas se doaram para mim. A partir do momento que a gente colhe uma planta, que a gente pega um alimento, esse alimento se doou para que a gente pudesse tirar o máximo do proveito. Então, eu vou começar agradecendo aos devas das plantas que se doaram, e eu vou dizer para ela que, ao tomar esse chá, que eu possa ter a tranquilidade que eu busco, que eu possa estar centrada naquilo que eu quero, que pela minha cabeça só tenha bons pensamentos. E eu vou falando com esse chá e eu vou colocando a minha mão aqui, e se for possível imaginar uma luz verde e uma luz prata indo até o meu chá, é melhor ainda, porque pela fitoenergética eu consigo ativar, quando eu consigo visualizar essa luz verde e prata saindo daqui do centro do meu chakra frontal, do terceiro olho, como a gente fala, né? E ele vai para a minha plantinha aqui, eu consigo potencializar ainda mais. Então, o bom seria a gente ficar uns 30 segundinhos aqui, imantando o nosso chá, e aí depois a gente bebe. Então, eu vou convidar vocês para fazer isso aí, Naya, com tudo. O bom seria até com alimento, com tudo, tudo. A gente fazer isso para ativar o que está ali dentro. Então, eu convido vocês a fazerem esses primeiros 30 segundos para a gente imantar o nosso chá, e aí a gente segue, tá? Se possível, antes mesmo de tomar o primeiro gole, leve para próximo do nariz, inspira, deixa o perfume, o aroma do teu chá já ir percorrendo todo o sistema olfativo, ele acessa o sistema límbico, ele já vai na questão de memória. Então, um chá nunca é só um chá. Por isso que eu falo que o chá, na verdade, é um ritual, que a gente tem que se dar o tempo. O chá a gente não toma correndo. E é por isso que, às vezes, a mesma coisa que eu faço aqui e que outra pessoa faz vai ter um sabor diferente, vai ter um gosto diferente, vai ter uma forma, uma cor diferente. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço todos os chazinhos, desde os meus que eu uso aqui em casa, até esses aí que eu entrego para vocês. Todos eles, todos passam por isso aqui antes. Chegou para vocês?
Sim, Sim, chegou. Todos os chazinhos que eu preparo aqui em casa, seja para consumo nosso, ou seja, esses que eu vendo depois, todos eles passam por esse processo. Todos eles são imantados, porque aí eu sei que eles já vão chegar aí na mão da pessoa que comprou, eles já vão chegar com os devas mais despertos. Porque eu sei que tem gente que não faz, tem gente que não acredita e que acha que é só um monte de plantinha verde misturada. Então eu já faço, ele já sai energizado daqui. Claro que se quando tu receber e tu for consumir, tu potencializar com a tua energia, ele vai ter muito mais, né? Porque aí tu vai dar a tua intenção para aquele chazinho, tá? Mas ele já sai daqui de casa assim, poderosão, tá? E aí agora a gente segue, então, todo mundo com o seu chazinho super energizado, já prontinho aí, a gente segue para conversar mais um pouquinho. Quantas mulheres, e aí é um questionamento, quantas mulheres da nossa linhagem, da minha linhagem, da linhagem de cada uma de vocês, já cuidou de alguém só com aquilo que tinha nas mãos? Não tinha conhecimento, não tinha diploma, não tinha livro, não tinha internet, não tinha chat GPT, não tinha DeepSeek, não tinha nada. Elas tinham o quê? Uma planta, elas tinham o toque, elas tinham a oração e elas tinham a intuição feminina do que fazer. E é isso que a gente precisa resgatar. É isso que eu venho falando tanto. É por isso que eu acredito tanto na cura pelo cuidado natural, porque é possível. É claro que a medicina está aí, está evoluída e a gente tem que tirar o máximo proveito disso. É óbvio que sim. Mas a gente não pode esquecer que, principalmente nós mulheres, a gente tem nas nossas mãos o cuidar dos outros. É nosso. Lá na antiguidade, a gente não ouvia falar que um homem cuidava dos seus. Era a mulher que cuidava dos seus. Era a mulher que cuidava da saúde, era a mulher que tratava. Por quê? Porque a gente sente. A mulher tem esse sentir, ela tem essa delicadeza de olhar. Vocês, como mães, não precisa de um exame para dizer que o filho está doente. A gente olha para o filho e sabe. A gente sabe que tem alguma coisa errada. E muitas vezes a gente briga com o médico, porque vem o exame e diz que não, tá tudo certo. E a gente olha para o filho e diz: não, tem alguma coisa, não tá tudo certo. A gente sabe, a gente sente. E por quê? Porque isso é nosso. Isso tá lá na nossa ancestralidade e a gente carrega isso. Por mais que esteja adormecido, a gente carrega esse genezinho aí. Antes da medicina ser medicina, já existia o cuidado. E esse cuidado tinha mãos de mulher. Mais uma frase bem forte aqui. Antes da medicina ser medicina, já existia o cuidado. E essa é uma verdade. Se a gente olhar para trás, principalmente ali na época da Idade Média, em que foi tirado o saber da mão da mulher, e que a mulher foi taxada, né? Principalmente pela instituição igreja, as mulheres que curavam, as mulheres que tinham o dom da cura, elas foram perseguidas. E era na nossa mão que estavam esses cuidados. E ele foi retirado, mas ele era nosso. Antes do médico existir, antes do remédio existir, era pela mão da mulher que as misturas das plantas aconteciam, que os emplastros para cuidar uma ferida eram feitos, era a gente que ficava em casa cuidando de quem estava convalescendo. Então, olha a importância do ser mulher. Eu sei que a gente vem acumulando um monte de funções, né? Nós somos donas de casa, nós trabalhamos fora, nós somos mães, nós temos maridos, a gente tem um monte de coisa. E aí, o que a gente menos vai se preocupar é com o chá que vai fazer, com a plantinha que tem no jardim, mas que o nosso olho enxerga quando tem alguma coisa de errado, ele enxerga. E se ele for bem treinado, ele vai saber como curar também.
Na verdade, as mulheres foram as primeiras curadoras e durante muito tempo nós fomos reconhecidas por isso. Conversando um pouquinho aí, alguma de vocês tem o costume de fazer chá, ou de quando alguém está meio ruim, fazer alguma coisa, que seja uma massagem, pegar um creminho. A gente às vezes diz, o filho está meio ruim, e diz, vem cá, vou te fazer uma massagem com um creminho. Vocês têm o costume, alguém faz isso? Sim. E não cura. Cura. O filho não fica bom do nada. Às vezes a gente diz, meu Deus, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Toda a energia que a gente passou para ele, quem é reikiana sabe, quem já recebeu reiki, não precisa nem ser reikiana. Isso, a gente se autocura, né? Quantas vezes a gente promove a autocura? Não precisa nem ser reikiana, a gente tem energias, a gente tem chakras nas mãos e a gente passa a energia. Por isso que a importância de olhar para o outro e desse nosso olhar, de entender o que esse outro está precisando, porque a partir do momento que eu olho para alguém e eu digo, nossa, a minha amiga ali está com uma dor de cabeça, eu vou ali nela, eu faço uma imposição de mãos, a minha intuição já sabe a energia que vai mandar para ela, eu não preciso ficar pensando, ela já vai direto, né? O bendito do chazinho, né? Chazinho que não dá nada. Dá sim. A gente consegue ver muita coisa quando a gente coloca intenção. Mas assim, ó, é muita coisa que a gente vê quando a gente está bem intencionado. Vamos voltar aqui. Eu não sei se funciona também. Não era chá também, mas quando a gente tinha febre, a mãe fazia uma simpatia com sal grosso, vinagre e uma meia, e ela amarrava numa perna. E ela disse que aquilo puxava toda a febre para a meia. Então era sagrado, até com a Aurora, quando a Aurora nasceu e começou a ter febre, ela pega uma meia com sal grosso e sal, e bebe ali, amarra na perna dessa criança, que tu vai ver e funcionava? Funcionava. Olha ali, ó. Não, sim. E aí tu vai dizer que ela precisa de um diploma para ter isso validado? Não, né? Não. É que hoje a questão do... E sim, é muito importante o conhecimento científico. Ele é extremamente importante. Ele está aí para a gente usar dele, assim, ó, ao máximo. Mas a gente também não pode ignorar os saberes. Quando eu era pequena, eu lembro, o meu pai e a minha mãe, eles nos levavam numa era benzedora. E ela tirava o sol com uma garrafinha e borbulhava. Aquela garrafinha borbulhava. E passava dor de cabeça. E aí eu olhava para aquilo e dizia, meu Deus, como é que a mulher faz isso? Porque a garrafinha do nada aqui começava a borbulhar água, né? Gente, isso é saber ancestral, o benzer com carvão também. São coisas, olha só, são coisas que a gente vai falando e a gente vai resgatando e que não tem uma explicação que a gente consiga ir lá no livro, né? No livro texto e dizer, não, tá aqui, ó, a água borbulhou por causa disso. Não tem. Não a minha avó era benzedeira também, e ela vinha gente das várias cidades assim da redondeza, e quando as crianças com mal olhado, e quando o galinho ficava todo murchinho quando terminava, e ela dizia, tá vendo aqui, ó? Então, assim, a vida inteira a gente viu a minha avó rezando e benzendo, e chá, e isso. Então, lá em casa a gente usou muito, sabe? E o chá é muito presente até hoje, assim, para o estômago, não sei para quê. Sempre tem um monte de chá aqui em casa. O cobreiro, né? Tinha gente que dizia que cobreiro podia ir em qualquer médico, mas quem tirava era benzendo. E aí tu vai dizer que não. Se o negócio funciona, se tu vê funcionar, tu vai dizer que não. Agora, claro, tu vai chegar num consultório médico e tu vai dizer para ele não, porque curou, porque benzeu, ele vai te dar 1001 justificativas de que curou porque era a hora de curar, curou porque passou o tempo. Mas a gente sabe que não, a gente sabe o que tem ali. E a gente...
poder nas mãos. A gente tem, não estou falando que os homens não, mas nós mulheres, a gente vem de fábrica, lá da ancestralidade, a gente vem com isso no nosso DNA, tá em nós. É só ativar, é só reativar, é só a gente acordar esse genezinho que está dormindo ali, que a gente vai conseguir promover muito mais curas. Fala, Maísa, desculpa. Não, sabe que eu tava lembrando, a Aurora, que tinha uma época da vida dela, assim, que ela vivia coçando o nariz, e se queixando de dor ao redor do umbigo, né? E aí, vermífugo tudo em dia, tudo certinho. Eu fui numa casa de uma benzedeira, lá no interior, no sítio, e eu nem olhei, nem falei nada, só entrei na porta, ela já puxou a Aurora pela mão e já disse assim, tá com tal verme, vem cá, já benzeu, já fez um negócio lá. Ela nunca mais coçou o nariz depois daquilo. Nunca mais. Só tirou com a mão. E aí tu vai dizer que é coincidência, que era a hora do verme dela não ter mais coceira. Não tem como, né? Eu acho que às vezes a gente tem que se render a que existe algo além. Existe, não tem. Existe algo além e tá em nós, é nosso. É nosso e a gente tem que tomar de volta, porque isso é um poder, isso é poder nosso. E aí eu trago aqui, ó, o que essas mulheres faziam era ciência e continua sendo ciência. Só que é o uso do método empírico. O que é o método empírico? É a observação, fez, olhou, deu certo, repete. Fez, olhou, deu certo, repete. É isso. E é assim que a ciência começa. A ciência não começa do nada. A ciência, ela vê um problema, ela propõe uma solução, vê se aquela solução funciona, se funciona, replica. Se não funciona, troca, vamos tentar de um outro jeito. E é isso que a gente tinha. E é isso que a gente tem antigamente, que a gente está buscando resgatar de antigamente. Né? Por que a gente perdeu, né? Que eu digo que a gente perdeu esse poder que era nosso. Porque ele não vem de laboratório. Ele não tem um selinho ali que diga comprovado cientificamente por tal pessoa. E outra, ele não gera lucro, né? Esse saber ancestral, ele não traz lucro. Principalmente se a gente falar de indústria farmacêutica, que foi o que a Sândia falou lá na palestra dela, na imersão. Não traz lucro para a indústria farmacêutica. Então, a gente vai fazer o quê? A gente cala. A gente diz que isso não tem valor, que isso é coisa de gente que não tem estudo. Não, vamos tomar o remedinho que ele é melhor, ele é comprovado. Ah, mas vai dar um monte de efeito colateral, vai dar efeito rebote. Não tem problema, porque daí tu toma um outro remédio para curar aquilo que o remédio primeiro trouxe. E aí a gente entra naquele círculo de um remédio que precisa ser tomado para curar outro remédio. Quando a gente vai ver... Oi. A Débora pediu o que é bom para cólica, ali no chat. Ah, depois eu digo para ela, já passo. Passo uma receitinha. Tá? Eu já passo para ela ali. Tá? Então, a gente tem essa questão. Vou falar daqui a pouquinho, vou aproveitar depois o exemplo dela da cólica. Vou tomar Buscopan a vida inteira. A vida inteira eu vou ser refém do Buscopan. Aí eu posso fazer outras coisas supernaturais que não vão me trazer malefício nenhum e que vão funcionar super bem. Só que aí, qual é que é o problema? Aí eu já vou falar agora aqui. Qual é que é o problema da medicina mais natural? Ela depende de um processo ativo. O chá, eu preciso fazer. Ele leva um tempo. Eu preciso querer mudar. Porque o remédio eu pego ali, tiro ele do blister, tomo com água, às vezes nem com água, né? Vai no seco mesmo, desce aquele comprimido lá, porque às vezes a gente tá sem água, e aí a gente bota aquele negócio para dentro lá e foi. Tô melhor da cólica. Sim, mas daqui a algumas horas tu vai tomar de novo, porque a cólica voltou. Aí, se tu tomar ali um chazinho de erva baleira, picão preto e canela, uma especiaria quentezinha ali, se tu tá em casa, bota uma daquelas bolsinhas de semente ali na região do ventre, vai ajudar um monte. Para cólica é bem bom. Picão preto, erva baleira e uma especiaria. Anis estrelado, canela, para aquecer, porque às vezes a cólica vem porque o útero tá com frio. Ele causa frio. E aí a gente faz um chazinho ali, toma
o chazinho pode tomar 3 vezes por dia. Quem tem cólica sempre, é até bom antes, tipo, quando vai para ficar menstruada, já começa a tomar já para prevenir. Só que ele é um processo ativo, tu vai ter que fazer. E aí ele demanda tempo. E às vezes nós, na correria, a gente acaba abrindo mão porque ele dá um certo trabalho. Tá? Eu não sei aqui, eu não sei para aqui, para o sul, mas no Nordeste tem muito uma questão das garrafadas. Não sei se as garrafadas, né? E é bom para tudo. Tem para várias coisas. Então, assim, é muito comum ter essa junção de ervas, enfim. E uma vez uma amiga minha foi para a Bahia e ela trouxe, estava no aeroporto e para passar com a garrafada, não conseguia passar porque pegaram e ela dizia assim, é um chá. E o cara dizia, então beba. Ela teve que tomar os 2 litros de garrafada no aeroporto, coitada. Então, assim, o cara não acreditava que era chá, achava que era outra coisa. E ela contando essa história, eu ria, porque, assim, parece cômico, mas pensa, ela trouxe, coitada, lá da Bahia, trouxe a garrafada, que era para ir tomando, enfim, teve que tomar toda de uma vez. Mas vem para várias coisas, para hipotência, para um monte de coisa, a tal da garrafada. Aqui a gente chama de tintura. O que é a tintura? Ela é muito mais prática, porque aí eu já tenho o extrato da planta, tu coloca as gotinhas e um pouquinho de água e tu toma, tu não precisa demandar o tempo do chá. Só que nem eu disse, o chá, ele tem toda uma questão de tu te preparar, não é só o físico, tem todo o resto. Mas sim, a gente consegue fazer a tintura, que é tipo a garrafada. Garrafada é bem típico, a gente fala na região Nordeste. A gente traz para cá como formato de tintura. Então tem, e é super prático, e dá para fazer, e funciona, porque a grande maioria de remédio, menos os 100% sintéticos, mas a gente tem vários remédios que eles são feitos com base em extratos vegetais, em extrato de planta. Então, por que a gente não toma planta? Por que a gente não vai direto à fonte? Né? A gente vai pegando coisas químicas, coisas que misturam o sintético. Mas essa é a vida moderna, ela pede, às vezes, essa rapidez, né? Eu cresci tomando mastruz com leite para as gripes. Era direto. Semente de sucupira, as cascas da ameixa, sabe? A aroeira, um monte de coisa usavam lá em casa. Eu acho que, nesse ponto, no Nordeste a gente tem uma questão muito mais dessa questão da saúde natural do que para cá. E aí, falando em Rio, São Paulo, grandes cidades, então, é muito menos. Tá? É bem mais difícil de conseguir. E aí a gente já está falando disso, né? Mas aí aqui eu trago dois questionamentos para a gente refletir mesmo e conversar um pouquinho. Quem que foi a mulher curadora? Porque toda família tem, ou é uma avó, ou é uma tia, que para tudo tem um chazinho, tem uma plantinha, tem alguma coisa para indicar. E que práticas naturais vocês já viram, principalmente quando vocês eram menores, e que, com o passar da vida, conforme foram ficando adultas, isso foi ficando de lado? O que vocês têm, assim, isso em mente? Alguém tem essa mulher em mente, assim, que consegue trazer? A Jussi já falou ali que na família dela era comum ter, né? Quem que falou antes que que benzia? Tu, Naya? Isso, a minha avó e as minhas tias todas eram benzedeiras. Elas benziam. Benziam. Eu tinha fila também. Até o benzimento com o pedaço da carne que costurava quando rompia músculo e coisa, elas faziam todo esse tipo de benzimento. E se perdeu? As minhas primas mais velhas, porque eu digo que eu sou da segunda safra, elas nenhuma, as mais velhas, que são da idade da minha mãe, nenhuma seguiu. A única que segue sou eu em casa, com as minhas plantinhas, as minhas ervas, as minhas coisas, eu continuei. E a minha filha mais moça também faz. Também tem esse... Vai dar seguimento, assim. Vai dar seguimento, aham.
E eu adoro tudo, assim, temperinho, faço aquela oração antes de tirar o galinho, que nem a minha avó Isso. fazia, peço permissão, faço para quebrar, e aí é inacreditável como os brotinhos, quando tu faz isso, ela brota e fica maravilhosa. Parece que o chá fica muito melhor e o tempero também. Tu sabe que assim, eu faço sempre antes de entrar num lugar de mata, eu peço licença, porque ali tem dono. Tem dono. Por mais que a gente não enxergue, tem dono no lugar, né? E se eu vou pegar alguma coisa, eu peço licença para a planta também. E quando eu vou quebrar, eu seguro um pouquinho assim e eu peço que o sangue dela não corra e eu converse, que ela possa vir muito mais forte, muito mais viva. E quando tu vê dali de onde quebrou, tá nascendo coisinha nova. Os brotinhos são lindos aí, né? Parece que purifica o amor que a gente transmite, essa troca, né? Porque daí é uma troca. Porque assim, quando a gente estuda a parte da fitoterapia, mas também a parte da fitoenergética, a gente vê que as plantas, elas foram trazidas, né, pela energia que cada um acredita, Deus, o Altíssimo, cada um dá o nome que quiser, né? Mas pela energia do alto, as plantas foram trazidas para se doarem para nós. Elas estão aqui para se doarem. Só que nós precisamos honrar e respeitar. Por isso que quando a gente faz isso que a Naya falou, a planta vem, porque ela entende que é recíproco. Né? Ela entende que sim, ela está se doando, mas também a gente sabe reconhecer digamos assim, o sacrifício que ela fez, né? Porque eu sei, a gente diz, a questão do animal, quando a gente vai comer o animal, é uma vida, a planta não tem isso, mas a planta também tem a seiva vital dela correndo, e eu acho que a gente tem que saber respeitar isso também, até porque se a gente precisa, quanto mais tempo essa plantinha durar, ficar firme, forte e bonita, a gente vai ter ela ao nosso dispor. Por isso que quando eu tento ter o máximo de chazinho meu para eu colher. Quando eu não consigo, que eu tenho que ir nessas casas de chá, tipo, tudo em grãos, essas casas que a gente compra chá sequinho, eu sou bem chata. Eu chego em casa, eu abro tudo e eu separo. Eu perco muito, porque tem planta que tá feia, tem planta que, querida, já tá ali, que já não tem mais nada que a gente consiga tirar dela. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, porque se eu tô fazendo um chá para melhorar a saúde de alguém, eu tenho que usar o melhor da planta. Eu não posso usar uma planta que já tá doente, eu não posso usar uma planta que já tá com algum probleminha, com manchinha, já tá amarela. Se ela já tava com um problema, como é que eu vou colocar isso num chá? Então, a gente tem que também saber, aqui fica uma dica, na hora que vai escolher plantinha ali para fazer chazinho, escolhe as folhas mais bonitas, as folhas mais verdes, aquelas que não estão machucadinhas, porque a gente quer que ela traga o máximo de cura. E aí, se eu preciso que ela traga o máximo de cura, ela tem que estar no seu máximo também. Então, isso é bem importante. Alguém não tinha ninguém, não lembra de ninguém da família, assim, que fizesse alguma coisa, ou que tivesse, que indicasse chá, nada? Eu, na minha família, a gente sempre teve a questão, até outro dia eu estava falando para os meus pais, eu disse, antigamente, quando eu era criança, não existia remédio para dor de cabeça, que hoje a gente tem uma farmácia dentro de casa, né? E aí eu estava falando com meu pai, eu disse, meu Deus, quando eu era criança, a gente não tinha nada. Se alguém ficava doente, a gente fazia oração para aquela pessoa até ela curar. E curava, né, Janete? Se reunia, sim, o meu pai uma vez teve um desmaio súbito, não voltava mais, e ele lá, eu nunca me esqueço dessa cena. E nós todos, os filhos em cima dele, orando até ele acordar, e o que foi que aconteceu? Então, a gente brinca com isso, mas eu faço isso para os meus filhos até hoje, tipo, de passar energia. Eu vi a Naya outro dia fazendo lá, né, cuidando da menina lá na imersão. Eu achei tão lindo isso de poder se dispor, né, esse momentinho de dar um pouquinho, como as plantas fazem para nós, né? Nós também poder se dispor e dar um pouquinho da nossa energia, do nosso amor para as pessoas.
Eu acredito que isso cura muito, muito mesmo. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Porque aí é um processo de cura mesmo, né? Quando eu digo que as práticas mais naturais, elas promovem a cura, é porque a gente vai se dar o tempo. E quando a gente se dá o tempo, por exemplo, de fazer o chá, de antes de tomar, inspirar, quanta coisa a gente já não está pensando e já não está promovendo uma autocura antes de tomar o próprio chá. Porque aquele momento de pausa, a gente não pausa. Nós, mulheres, não pausamos. A gente Eu não tenho o para. hábito de tomar antes de dormir, de tomar um chazinho antes de dormir. Esses dias eu estava comentando no trabalho, não sei o que eu fui tomar meu chá antes de dormir, e a minha colega disse assim, mas olha, ela ainda tem tempo de tomar um chá antes de dormir. Eu digo, claro, eu já trabalhei o dia todinho, já fiz um monte de coisa, o mínimo que eu posso me proporcionar é parar, tomar um chá antes de dormir. Sabe que assim, às vezes eu tenho, as pessoas me procuram assim, porque não, o não dormir e ansiedade é o top 2, digamos assim, né? Dormir e ansiedade. E aí eu digo assim, então nós vamos fazer o seguinte: 1 hora antes de dormir, tu vai fazer um escalda-pés, vai deixar um chazinho preparado, e durante 15 minutos, tu vai ficar com os teus pezinhos dentro da bacia, com esse escalda-pés que eu vou te dar, e o chazinho. Daí a pessoa me olha e diz, tá, mas eu não tenho tempo para isso. Como é que tu quer reduzir? E aí, como é que tu quer reduzir? Como é que tu quer mostrar para o teu cérebro que está na hora de dormir, se tu não vai te dar ao tempo de fazer um escalda-pés para ir relaxando e tomar um chazinho para dizer para o cérebro, ó, desliga, tá na hora de relaxar. Eu sei que a gente corre, mas isso ali na frente, isso vai cobrar um preço bem alto da gente. Vai cobrar, porque vai derrubar. Mas aí eu tomo um ansiolítico. Para dormir, remedinho para dormir. Remedinho para dormir me dopa. Vai me derrubar. Eu nunca tomei, tá? Não sei nem o que dá remédio de dormir. Eu sei que ele derruba, porque eu tenho várias colegas professoras que tomam, e elas comentam. Claro, por quê? Porque o remedinho para dormir, ou o ansiolítico, ele vai estimular o GABA. GABA é o... Sim, sim. O GABA, ele é o nosso neurotransmissor inibitório. Então, eu estimulo o GABA, ele vai inibir, eu vou cair na cama, não vou nem lembrar que eu botei pijama. Só que o problema é que ele não vai inibir só aquilo que me dificulta o sono. Ele vai inibir a minha alegria, ele vai inibir o meu prazer, ele vai inibir a minha vontade de viver. E aí, quando a gente vê, a gente está prostrada, a gente está não depressiva, mas sabe assim, sem aquela vontade de sair de casa? E aí tu diz, nossa, mas eu só estou tomando remédio para dormir, mas é um remédio que está estimulando o GABA, e o GABA inibe tudo. Então, olha só como é uma coisa puxando a outra, né? Então, às vezes, a gente não se dá conta disso que está acontecendo e a gente só vai somando. E aí vai estourar lá na frente. E vai estourar. Vai dar certo. E aí, o que é o bom? O bom é que esse apagamento não acabou. Ele só, ou melhor, o bom não, né? O grande problema de hoje em dia. O bom é que a gente está se dando conta disso e a gente está começando a fazer um processo inverso e está começando a mudar. Porque o apagamento, ele não mudou, ele não acabou, ele mudou de forma. Antes, as mulheres eram perseguidas. Agora, a gente vira chacota. Já cansei de gente rir na minha cara, de ser motivo de piada, mas eu já passei desse ponto, sabe? Para mim já não quer rir da minha cara, quer me chamar de louca, quer me chamar de meia, olha ali, né? Sei lá, a véia das ervas. Já passei do ponto de levar para o coração. Porque se antes a gente era taxada de bruxa, a gente era queimada na fogueira, agora a gente é taxada de idiota, de louca, e fazem piada da nossa cara. Como é que tu vai curar com óleo essencial? Como é que tu vai achar que um chazinho vai melhorar? Como é que o não sei o que vai funcionar? Então, é aquela coisa de o tempo inteiro a gente ter que
estar com os pés muito firmes, e por isso que eu digo que a ciência é importante, porque quando chega uma pessoa assim, e eu começo a falar de neurotransmissor, e eu começo a falar de algumas outras coisas, a pessoa dá um passo para trás e diz assim, mas como é que tu sabe disso tudo? Porque eu estudo, porque tudo o que eu falo tem uma base científica, eu só não indico remédio, mas aquilo que está dentro do remédio eu indico direto na fonte, é no chá, é na tintura, é no escaldapés, é no óleo essencial. Então, olha só como o apagamento, ele muda, mas ele não desaparece. E é importante que a gente perceba isso para que a gente se blinde também, porque senão daqui a pouco eu vou dizer, nossa, cara, não está dando certo, está todo mundo rindo da minha cara, eu não vou mais fazer isso. Mas é o que eu acredito, é o que eu acho que funciona, e me desculpa. Aí agora eu vou pedir desculpa de verdade. Desculpa se alguém tem filho, parente médico. Desculpa, tá? Se depois, Amanda, tu quiser tirar essa parte, tu tira da gravação. Mas assim, ó, na época em que a gente tá de formação de gente por GPT, por DeepSeek, por inteligência artificial, ou a gente aprende a se cuidar em casa, ou a gente vai ter muito... Não estou dizendo assim coisas enormes que a gente tenha que buscar ajuda, é óbvio que a gente tem que buscar ajuda, mas o máximo que a gente conseguir se cuidar em casa, com essa geração que está chegando aí, eu sou professora, eu sei do que eu estou falando, com a geração que está chegando aí, a gente ter o domínio do conhecimento básico da nossa saúde vai ser extremamente importante. Extremamente importante. Até porque, às vezes, assim, vai na emergência num sábado. Se tu não tem, tu sai de lá com alguma coisa. Se o teu exame ia dar negativo, quando tu sair da emergência, ele já não está mais negativo. Porque é uma mistureba de vírus, é um monte de coisa ali que talvez tu podia ter pego em casa, tu podia ter cuidado em casa. Tu sentiu que tá ficando ruim, faz o teu chazinho, bota teu pezinho de molho, fica embaixo das cobertas. Então, essa questão, assim, de a gente saber se cuidar e se conhecer, ela vai ser cada vez mais importante. Fala, Amanda. Oi. Peraí, deixa eu como é que eu tiro a minha mão? Deixa eu desligar o microfone disso aqui. Deu, pronto. Eu gostaria de me manifestar porque eu me considero uma vítima da indústria farmacêutica. Faço uso de medicação controlada já fazem uns 20 anos. E não é um só, porque quando tu começa a fazer uso de de repente tu tem que estabilizar o humor de manhã, então tu toma um antidepressivo de manhã para dar ânimo, um estabilizador de humor durante a tarde, um remédio para dormir. Então, agora, nesse período do meu pai, eu estou tomando 3 ansiolíticos ao longo do dia, é o mesmo, são 3 comprimidos, mais um ansiolítico à noite, mais um Rivotril quando eu tenho crise de ansiedade. E é uma coisa que não tem fim, porque o remédio ele tem essa tendência, ele melhora um lado, eu posso falar muito por mim, mas ele piora outro. Então, tu estava falando do remédio de dormir, tinha uma época que eu tomava não lembro o nome, mas comecei a esquecer as palavras, eu não conseguia completar frases durante o dia. Eu comecei a ficar apática, eu acordava assim, letárgica, super mal, demorava um tempão para os olhos abrirem, porque eles ficavam assim a manhã toda, e eu não conseguia completar a frase, e a psiquiatra olhou e falou assim para mim, isso aí é do teu remédio, não tem o que fazer, ele causa demência mesmo, e o teu tratamento, tu precisa de um remédio para dormir, depois desse eu só tenho pré-anestésico, então assim, é isso e ponto. Aí eu troquei de psiquiatra. Mas eu tenho uma dúvida muito grande em mim, que a Morgana está me ajudando a curar, gurias, que é assim, será que funciona comigo a medicina natural? Porque eu já botei tanta merda para dentro do meu corpo em infecções urinárias de repetição, de eu tomar assim 5 vezes num ano antibiótico, esses remédios todos para dormir. E agora, então, a Morgana fez uma tintura para mim, eu tenho chá também de dormir, e agora ela fez um óleo essencial maravilhoso também para o João, de laranja doce, que são esses rituais que a gente vai colocando realmente antes de dormir, dando aquele tempo, aquela higiene de sono que ela também já me orientou, para que eu consiga dormir sem tomar remédio para dormir.
porque parecia algo que eu jamais ia conseguir vivenciar, dormir uma noite toda sem apagar. 6 horas, né? Minha mãe tá aqui falando que é para contar que eu dormi 6 horas essa noite, porque eu tomei o chá da Morgana, aquele refrescante, junto com a tintura que ela me deu. Aí, antes de dormir, eu fiz, assim, toda uma massagem no rosto, massagem nas mãos, eu respirei. Morgana também sempre me falou muito sobre atenção plena, sobre estar presente. Então, eu tirei, sei lá, uns 10, 15 minutos para me alongar, para sentir o corpo, pá. Quando eu dormi 6 horas. Então, eu que achava que eu era desacreditada pelo uso de muito remédio forte, assim, tarja preta, como é possível, sim, reverter, mas tu precisa te dar esse tempo, e é o que ela falou, pelo amor de Deus, se a gente não for tirar 10 minutos pra gente ao longo de um dia, que vida é essa? Sabe? Então, só isso. Eu já abro para as meninas falarem ali, mas eu quero aproveitar esse relato. Só vou fechar o teu, Amanda, porque tá dando... Para mim, assim, o celular. Desculpa, eu não ouvi. Não, é só por causa da microfonia. O desmame, que a gente chama, né, na saúde natural também é desmame, ele é um processo difícil e ele é doloroso, sim. Só que é aquela coisa, é que nem eu falei, é o processo ativo que a pessoa tem que colocar na cabeça que ela quer mudar e que aquilo que ela está vivendo já não é mais possível. E aí ela vai fazer, porque ela vai ver que vai funcionar. E aí é isso que eu falei antes. Não funciona por quê? Porque tem a minha logo, não tem a logo de um laboratório, então não funciona. É isso, sabe? É essa a questão. Quem disse que não? Se eu estou dizendo que funciona, eu digo, eu estudei, eu fiz curso, eu sei que funciona. É porque eu não tenho uma logo, é porque eu não tenho um estudo publicado, é porque ele é empírico, ele é baseado na observação, que ele não vale. Aí adianta o remédio de farmácia dopar e te desmaiar, e no outro dia tu acorda cansada? Porque ele não relaxa. Qual é que é a questão? Quando o GABA é estimulado, a gente estimula o GABA e ele inibe tudo, né? É como se eu desligasse a luz, a sujeira continua. Ninguém arrumou a cama, ninguém limpou o chão, a sujeira tá ali, eu só apaguei a luz. Quando a luz voltar, vai estar toda a bagunça ali para eu arrumar ainda. Então, olha como é que como funciona essa questão da medicação e do que o nosso cérebro faz. Eu preciso ensinar o meu cérebro. É a gente que ensina o cérebro. É assim que tu tem que funcionar. É isso, porque se a gente não ensinar... Eu estava fazendo uma aula hoje da neurociências, que o professor disse que se eu não estimular o meu cérebro, se eu não tiver uma coisa que vai motivar, ele vai pelo mais simples. E o que é o mais simples? É apagar e dormir. É isso que ele quer. Ele não quer fazer nada novo, porque ele tem que gastar energia. E a gente tem lá da época das cavernas que gastar energia é perigoso. É perigoso porque eu posso ficar sem para sobreviver. E aí o meu cérebro faz o quê? Faz sempre o mesmo caminho, sempre o mesmo caminho. E aí quando a gente vê, a gente está nesse círculo vicioso. Então é difícil, mas é possível. Tá? Eu não sei quem, se foi a Thay ou se foi a Janete que levantou primeiro a mão, mas alguém fala. Acho que fui eu. Boa noite, meus amores. Boa noite. Só para deixar aqui a minha gratidão pelo teu remedinho lá na imersão do dia que eu tava com dor de cabeça. Me ajudou muito. Sim, isso que foi assim, né? Sim. E ali também da minha avó benzia com os carvão, né? Uhum. Então, muito ela fazia isso para mim. E quando eu era criança, eu me lembro de tomar óleo de capincho. Esse era o meu remédio. Não sei quem conhece aí o óleo de capincho, é óleo de capivara, né? Mas eu, como sou da fronteira, para mim é capincho, né? Uhum. Então, era para tudo. Crescia cabelo, crescia unha, tanto que o meu cabelo era passando a bunda, né? As unhas, um unhão grandão, assim, ó, e nem dobrava. E era raro adoecer.
e sulfato ferroso que a mãe dava, e era isso. Ó, e a gente e aí se perdeu isso, né? Se perdeu. E agora também você falando ali do nosso conhecimento, infelizmente ainda não, parece que para muitas pessoas ainda não é válido, né? O nosso tratamento, a nossa receitinha ali que a gente faz, mesmo a gente botando um carimbo, mesmo a gente dizendo que vai fazer bem para a pessoa vale mais é a farmácia, não adianta. Infelizmente. Eu acho que tá começando a mudar, pelo menos assim, tá? Quando a água bate na bunda, e eu vou te dizer que eu tenho um exemplo em casa. A minha irmã, a Amanda conhece. A minha irmã, assim, ó, ela toma remédio para tudo, ela dá aquelas crianças dela vivem ruim, mas estão sempre pesteadas. Quando não dá mais com antibiótico, ela diz, mano, eu faço o que agora que a Dominique tá aqui, que ela tá trancada, que tá saindo secreção no nariz? Eu digo, tá, agora. Se a gente tivesse conversado antes, teria sido mais fácil, né? Só que, então, assim, as pessoas, elas ainda não entendem, e aí, assim, e aí eu digo, é a minha irmã que me vê estudando, que me vê fazendo, ela sabe, que teria acesso direto, ela não acredita, assim, a ponto de pedir de antemão, espera a água bater na bunda. Então, eu acho que a gente tá mudando, mas a luta é hercúlea. Tá, mas vamos seguir firmes e fortes para mudar, né? Porque tudo ao natural é melhor. Tem que ser. Fale, Janete, por favor. Eu quero compartilhar com vocês e dizer que com certeza funciona. Eu sempre tratei os meus filhos com fitoterápicos, né? E, claro, uso medicação também, porque a gente sempre quer a solução imediata. Xingava o pediatra porque ele queria tratar com floral e eu queria dar um antibiótico porque era tudo muito mais rápido. Mas o que mais interessante aconteceu, eu fui no meu ginecologista fazer todos os exames e apareceu que eu estava com miomas e que eu precisava fazer cirurgia urgente para a retirada dos miomas. E eu fiz os exames, tudo, e a gente já estava organizando a cirurgia. E aí eu fui no pediatra dos meus filhos e ele me perguntou como é que eu estava. Eu disse, tô bem, mas só que eu estou agora encaminhando uma cirurgia, que eu vou ter que fazer cirurgia, que eu estou com mioma. E ele me olhou e deu uma risada. Ele disse, não, senhora. Ele disse, não vai fazer cirurgia coisa nenhuma. Ele disse, tem tratamento simples e que vai funcionar e tu não vai precisar fazer cirurgia. Eu disse, bom, se tu diz, né, funciona para os meus filhos, eu acredito. Aí ele abriu um livro lá, me mostrou uma flor incrível, com o útero, as trompas, aquilo, coisa mais linda, e ele me mandou fazer um floral para mim fazer tanto tempo. Gente, no próximo exame que eu fiz, não tinha mais nada. Nada, eu curou com um vidrinho assim, que para mim era água, né? Tu tomava, era que nem uma aguinha. E eu fui curada. E da depressão também, todos esses remédios, Amanda, é possível se livrar sim, é possível curar sim. Por quê? Porque tudo que aconteceu na tua vida e que você está limpando com o autoconhecimento, com tudo isso que tu está fazendo, com o perdão, né? Aí o que tu está fazendo com a tua mãe, o perdão que tu tá buscando com ela, o perdão que tu fez com teu pai, isso aí já tá limpando o lixo quando você apaga a luz, entende? Isso aí. Só vai conseguir tirar o remédio se você tirar o lixo. Tirando o lixo e com a ajuda dos florais, a ajuda do chazinho, do que a Morgana faz, eu tenho certeza absoluta. Eu sou prova viva. Eu tomei mais de 4 anos remédio. Depois que eu tive o meu Arthur, que eu passei por um momento muito complicado. Hoje já faz anos, eu nem sei quantos anos faz que eu me desmamei, eu não tomo nada. Eu preciso de um chá para tirar a preguiça, viu, Morgana? Eu tenho aqui, eu tomo de manhã antes de ir para a escola, eu tomo show procrastinação, porque eu amo às vezes dormir, eu durmo assim, ó, um espetáculo. Não tenho problema nenhum, mas o que precisou fazer? Tirar o lixo e depois tira os remédios.
Porque senão é aquilo ali que eu falei, quando a gente apaga, tu só apaga a luz, tá tudo ali ainda. Assim que tu ligar a luz, a bagunça vai continuar, né? E a cura de verdade, ela vem quando a gente consegue reconhecer e fazer o passinho de formiguinha. Tu vai um passinho aqui, um passinho ali, às vezes tu vai ter que voltar um para trás e tá tudo bem. Acho que a gente tem que entender que às vezes o regressar um passo, ele não é ruim, ele é necessário para que a gente possa seguir, né? Então, e eu acho que esse é o maior problema quando a gente fala de saúde natural, porque ele é esse processo ativo. E as pessoas, às vezes, não querem, elas querem empurrar, elas querem terceirizar. Não, eu não quero isso. Não, se eu tiver que fazer, eu não vou fazer. Se eu tiver que organizar ali tudo no que eu vou tomar em tal horário. Não quero. Eu quero um remédio que eu tomo, deu, acabou, e aí o remédio me tira aquilo que está me incomodando. Só que o remédio não tira. Ele dá uma escondidinha, mas daqui a pouco ele joga 3 vezes mais na tua cara. E aí tu tá preparada para receber isso aí tudo de uma vez só, sabe? Então é bem difícil, assim, e é bem isso. E é verdade, Janete, quando a gente diz que funciona e as pessoas ficam olhando, dizem, ai, tá bom, então deixa, vou fazer o quê? Não adianta querer convencer. Vai chegar uma hora que a pessoa vai vir e aí ela vai tentar e vai ver que funciona. Né? Maísa, tu tá esperando para falar? Sim, eu queria, na verdade, dar um depoimento. Fale. A minha mãe, ela era a pessoa mais anti-remédio da vida dela. Se ela pudesse, ela não tomava mais nem o remédio do coração, sabe? E aí eu passei por uma situação complicada. Quando tu começou a falar da tua história lá na imersão, do teu filho, né? Sim. A Aurora também é do dia 26 de dezembro. Olha ali, ó. E ela foi a primeira da casa que pegou Covid. E depois eu amamentei ela até os 4 anos de idade. Então, até então, ela era uma criança muito saudável. Mas depois o Covid foi um caos, né? E aí ela desencadeou uma alergia respiratória, que eu já não sabia mais o que eu fazia. E aí eu fez acompanhamento com o pneumologista e ele querendo colocar 3, 4 bombinhas nela, dizendo que ela era asmática e mais não sei o quê. E aí eu olhei para ela e disse assim, a minha irmã, eu lembro que a minha mãe falou que ela curou o meu irmão há muitos anos atrás, ele é de 1983, ela fez um xarope do coração da bananeira. Sim. E aí ela disse que ela curou o meu irmão com aquilo. E aí eu consegui o contato de uma mulher que vende produtos naturais aqui, perto de casa, no bairro. E aí eu descobri esse xarope. E aí eu olhei para aquelas bombinhas, aquela coisa, e disse assim, não quero mais isso na minha vida, eu não aceito isso para minha filha. E porque o ano passado foi bem desafiador ali, um pouquinho antes das enchentes, porque minha mãe também teve um AVC, né? Daí teve a Aurora que desencadeou essas alergias, tanto a ponto dela começar a vomitar sangue, porque daí ao invés de sair para fora, ela começou a engolir. Nossa. E eu disse assim, não aceito mais isso, eu não aguento mais, tá de 15 em 15 dias com a guria tomando antibiótico até não poder mais, assim, de ter uma caixa de vários antibióticos, assim, dizer, eu não quero mais para ela, isso não é vida. E quando você começou a falar sobre o teu filho, me veio muito isso em mente, né? E aí eu fui atrás e comecei a dar esse xarope, que é de coração de bananeira, ele tem guapo, ele tem um monte de coisas assim, é tudo natural. E aí, esse ano, assim, eu vi que deu um boom na imunidade dela. Não espirrou mais, que tossia direto, assim, aquela tosse seca, né? Não tinha mais, tirou com a mão. E eu disse assim, nunca mais bombinha. Eu disse, larguei de mão, disse assim, isso aí eu não aceito na vida da minha filha. Não aceito esse diagnóstico que ela tem asma, não tem. O pulmão dela é limpo, ela só tem... E daí, ela deu também um sprayzinho nasal, que é a base de eucalipto e própolis. É natural. Comecei a fazer, porque daí ele deu um monte de coisa de antibiótico, coisa para passar no nariz dela. Eu disse, não aceito mais. Larguei de mão. E foi assim, ó, esse ano tá sendo um ano muito libertador em relação a isso. Então, e aí, ouvindo a minha mãe, né? Eu ouvi muito ela em relação à cura com coisas naturais. E aí ela era muito contra. Tanto que se ela pudesse, Amanda, ela morreu dizendo que ela não queria mais tomar remédio de nada. Ela disse assim. E aí a gente insistindo para ela tomar, né? Porque o médico dizia que não podia ficar sem os anticoagulantes. E ela, vocês estão me colocando doença? Eu não quero isso aí.
E aí, só que aí a gente ficou com receio, né, da questão de eu disse, não, mas tu tem que tomar esses anticoagulantes, é importante para ti. Então, a gente Alguns, fica assim, pensando até que ponto. alguns, eu acho que isso a gente tem que ser, principalmente eu já deixo o Richard falar, tá? Não tem problema. Principalmente quando que eu trabalho com a questão da saúde natural, eu tenho que ser muito criteriosa. Eu vou até certo ponto. Tem coisa que eu não posso chegar para Amanda e dizer, Amanda, então assim, ó, tu passa a usar isso aqui e tu tira, não toma mais o teu remedinho 3 vezes por dia. Ela vai surtar porque o cérebro dela ainda precisa disso. Eu não posso chegar para um paciente hipertenso e dizer assim, ó, usa esse chá e usa esse Rolon e não toma mais o remédio da hipertensão. Eu vou matar ele. Eu sei disso. Porque tem coisa que a medicina tradicional, ela tem que estar. Eu tenho hipotireoidismo. Eu não vou tratar naturalmente o hipotireoidismo. Eu consigo manter algumas questões de sintomática, mas eu não curo o hipotireoidismo com a saúde natural. E eu tenho que ser criteriosa. Eu não posso dar o passo além, porque aí eu vou prejudicar uma pessoa, né? Mas tudo que a gente puder fazer, o que eu fiz, eu faço, eu ainda não tenho, eu não testei ainda o de coração de bananeira, mas eu tenho o lambedor e o xarope de imunidade. O que eu fiz e que eu entreguei, vocês não têm noção. As mães, principalmente de criança que teve bronquiolite, que internou, que foi para UTI com bronquiolite, e que aí depois resolveu me chamar para conversar, e aí começou um tratamento para melhorar a imunidade. Então, assim, às vezes é que eu disse, a água tem que bater na bunda, para a pessoa entender que tem outras formas. A gente previne, é melhor prevenir do que depois ter que sair correndo feito louca. Né? Richard, faz favor. Eu vou fazer esse fim de semana, Amanda. Morgana, tu falou ali do GABA, né? Sim. Tem como manipular para suplementar ele? Não. Só Não. se for sintético. Porque o GABA é um neurotransmissor, a gente não tem como, a gente não consegue, a gente não manipula. Não, a gente consegue manipular outras coisas que vão estimular ou inibir o GABA, mas ele em si não. Ele em si não. E só uma última pergunta. Sim. Então, desculpa a minha ignorância, tá? Não. Sem problema. Mas, em teoria, a medicina natural, ela age prevenindo algo para não se instaurar. É isso, a grosso modo? É a melhor forma. Por quê? Eu vou te dizer assim, eu, Morgana, eu tenho calma e serenidade de tratar o meu filho com 38,8 em casa. Amanda, tu tem? Não. Tu entendeu, Richard? Quer dizer, sim. Ele é muito... a saúde natural, ela é excelente preventiva, mas ela também é curativa. Só que tem... Eu travei. Voltei? Achei que eu tinha travado. Ela é excelente preventiva, excelente. Na hora do tratamento, a gente precisa entender que ela tem um limite. E dependendo o que é, não consigo. Por exemplo, a tal da hipertensão. Eu não consigo curar a hipertensão. Mas eu consigo fazer com óleo essencial e com o uso correto das plantas, ali em chás principalmente, eu consigo fazer com que ele tenha a hipertensão menos e ele possa tomar menos remédio. Perfeito. Tá? Isso eu consigo. Tá? Certo. Uhum. Agora, por exemplo, glicemia alta, colesterol, isso tudo a gente consegue tranquilo com as questões de saúde natural, fazendo bem certinho, isso a gente consegue. Tá? É que tudo depende do que é. Ela tem um limite, não adianta, não posso aqui querer também, que nem eu falei, dar o passo maior que a perna, né? E aí, que nem eu disse, quando a minha irmã quando eu vou viajar e vou levar o meu afilhado junto, a minha irmã sempre diz assim, pelo amor de Deus, leva pelo menos o remédio da febre. Porque ela sabe
eu vou levar um kitzinho básico ali de óleo essencial, que vai me manter, mas porque eu tenho, o Arthur aqui é 38,8, eu tô com ele em casa ainda tranquilo, com chá, compressa e óleo essencial. Eu estou monitorando. Agora, eu sei que para a grande maioria das mulheres, isso vai deixar nervoso e não vai conseguir. E daí tá tudo certo, tá? Tá, e tu quer falar? A Jussi quer falar? Sim, meu amor. Aquele meu Stitch lindo ali que entrou na tela já leva o meu coração já. Mog, no caso ali da vitamina D, a gente sabe que tem que pegar sol. Uhum. Mas agora, nessa época de muita chuva, muita neblina, que o sol não aparece, tu teria alguma coisa para nos indicar também? A vitamina D a gente consegue ou com sol ou suplementada. Tem que ser suplementada. Não tem um chá, não tem uma planta, não tem uma comida que tu vai conseguir suplementar. Tá? Essa tu tem que pegar a suplementação, só que tem que cuidar porque a gente tem um nível, eu agora que decoro não vou saber te falar, mas a gente tem um nível, porque se a gente ultrapassa no nosso organismo, ela também pode ser tóxica, ela dá um efeito contrário. Então a gente tem que, com essa coisa de, vitamina D, ela tem que estar equilibrada, porque a mais também ela não faz muito bem, tá? Mas a gente precisa daí suplementar, não tem outro jeito. Tá. Tá? Obrigada. Fala, Jussi. Eu tomo vitamina D suplementada por conta do lúpus, eu não posso pegar sol, então eu tomo suplementada. Mas Tá assim, suplementando, né? Em relação à medicação, a Amanda estava falando na questão dos remédios, enfim. Eu, por exemplo, quando eu comecei com as crises de lúpus, eu tomava 19 comprimidos por dia, fora os injetáveis. Então, pensa, se não ia dar certo, imagina para mim, né? Então, assim, com o tempo vai diminuindo, conforme o seu tratamento, e acontece muito de muitas pessoas que têm lúpus não se conhecer e também querer abandonar o tratamento para cuidar só com a medicina fitoterápica, enfim. O que eu faço? Eu tenho um relacionamento muito aberto com os meus médicos, e eu converso muito com eles sobre isso, sobre essas coisas assim, e eles sempre falam assim, o meu reumato, ele sempre fala, olha, essas medicações, nunca pensei em parar nem nada, né, mas eles sempre falam, olha, isso aqui você tem que tomar, e o que você acha que lhe faz bem, vai. Esses dias eu cheguei lá, porque tinha consulta e eu também não estava conseguindo dormir bem, enfim. Aí eu perguntei, não pode me dar um remedinho? Aí ele disse, não. Por enquanto, você vai para academia, vai fazendo outras coisas, faz uma meditação, faz umas para poder dormir. Eu não satisfeita, tinha consulta no gineco, né? Doutor, não pode me dar um remedinho? Aí ele disse, Jussiane, com o tanto de remédios que você já toma, você sabe que existe a névoa lúptica, que daí eu fico muito esquecida, assim, dá uns brancos, assim. Aí ele disse, tu vai, com 50 anos, tá com Alzheimer, se eu começar a te passar remédio para dormir ou mais ansiolítico. Então, aí ele disse, toma teu chá, usa os seus óleos, enfim. E eu tenho usado bastante os óleos essenciais. Hoje, o que me incomoda muito mais que a própria doença são as crises de enxaqueca, mas depois eu lhe chamo para me passar umas coisas para as enxaquecas. Pode deixar. Mas eu acho que assim, que você... a gente cura fácil. Mas eu acho que esse que, assim, de você conhecer e saber até onde se... Não, por exemplo, eu não posso, na gripe, agora essa questão de gripe, tudo, sempre dizem, não, descansar, tomar água e tal... Para a imunidade, eu não posso tomar algo que aumente a minha imunidade, porque ela tem que estar... Eu tomo 2 imunossupressores. Agora, Gilce, tu falou uma coisa extremamente importante, mas assim, ó, muito, muito importante. Veio um monte de gente conversar comigo e dizer assim, eu quero aumentar minha imunidade. Eu digo, calma aí. Não é a gente precisa deixar o nosso corpo com o sistema imune preparado. Uhum. Porque se eu aumentar e a pessoa tem uma predisposição a uma doença autoimune, pronto. É o meu tratamento que vai disparar o autoimune dela, e aí quem é que foi a culpada? Uhum.
Então, assim, a gente tem que ter muito, muito cuidado. Por isso que sempre aquela conversa com a pessoa, porque não é sair receitando, porque é natural. E não é a planta, não é porque é natural que eu posso tomar todo dia um monte. Ela vai sobrecarregar meu fígado, ela vai sobrecarregar meu rim. Se eu tenho predisposição autoimune, se tem alguém com caso de câncer, esses cânceres femininos, sabe, câncer de ovário, câncer de útero, câncer de mama, e eu entro com óleo essencial que é estrógeno dependente, estrógeno like, pronto, tá feita a M. Sabe? Então, por isso que eu digo que a ciência está ali muito imbricada. Eu preciso saber disso tudo, porque senão vou causar um problema para a criatura do outro lado. E foi só um chá, foi só um óleo. Só, né? E é bem isso. Mas isso é bem importante trazer, assim, essa questão da Morgana, porque, assim, ela tem todo esse embasamento teórico-metodológico que ampara todo o trabalho. Então, por isso que ela disse, as pessoas se desarmam, porque tem a questão do conhecimento científico e o senso comum que estão andando juntos, né? Então, isso é bem importante, assim. E parabéns, Morgana, pelo seu trabalho. Obrigada. Eu adoro. A gente vai conversar mais sobre essas plantas aí. Adoro. Por exemplo, essa questão do óleo, né? Porque o gerânio é o óleo feminino, toda mulher tem que usar. Tá, daí ela tem histórico de câncer de seio na família, câncer de mama na família. E aí ele é um óleo que ele é estrógeno-like. Mas é só um aroma. E aí? E se? Eu não vou botar o meu na reta. Não vou colocar o meu na reta porque eu sei que pode dar ruim. Talvez não dê com ela. Não, mas e se der? E se der, como é que eu vou garantir que não foi o meu óleo que disparou alguma questão? Então, é tudo muito assim, é natural, mas é natural que vai agir no físico. É natural que vai agir na vida da criatura. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Fala, Amanda. Oi. A minha mãe pegou a caixinha de remédios dela aqui, que é desesperadora. Aquela que a gente bota, sabe, manhã, tarde e noite para tomar. Pega ali para mostrar. É um negócio, assim, horrível. E eu me criei achando que isso era normal. Uhum. Pega a caixinha lá para mostrar. Ó, essa aqui. Nossa. Aqui são 15 remédios por dia. Ela tá falando mais um monte de outros remédios que ela toma ali. E a gente se criou, minha mãe se criou também. Eu sempre ouvindo a minha avó tomando muito remédio, apesar dela ser a curandeira da família. Chegou uma época onde era muito, como é que a gente diz? Muitas comorbidades, então a avó também tomava vários por dia. E eu cresci achando que isso também era normal, que, tipo, era o destino da gente chegar num ponto de tomar 15 remédios por dia. E eu tive o pai que era o contraponto, que dizia, não tomo nada. Não tomo nada e, sabe, dá pra gente seguir a vida de outras formas. Então, só queria te dizer que a minha mãe, o meu filho, meu marido, todo mundo escutou a aula e a minha mãe quer marcar uma consulta contigo, eu vou mandar o teu contato para ela. E a gente conversa, claro. Se puder vir para ajudar essa mulher, nós estamos jogando pro universo aqui, Morgana, porque, pelo amor de Deus, que essa velha aí parece que tá podre, tanto remédio que toma. A nona só tomava chá natural, a mãe tá mandando falar. Tá. Ai, aqui é uma muvuca. Morgana. O Richard quer falar ainda? Não quer. Ficou levantada a mão dele. Tá. Eu quero agradecer a tua participação, achei uma aula riquíssima, assim, como a gente se interessou pelo assunto, eu que achava que era super, assim, avessa até, digamos, né, porque eu tomo muito remédio, e quero dizer que sim, que me dei conta hoje que tenho buscado cada vez mais a tua ajuda para me... Nem tinha me dado conta disso. A tua, Amanda, todas. E a minha mãe quer. E eu acho que assim, o Richard também pegou uma tintura, né? Nós estamos assim pro João, para mim, pro Richard. E eu acho que esse equilíbrio de entender que a gente pode sim ter a parte da medicina tradicional e que ela é extremamente necessária, extremamente necessária, mas que a gente precisa aprender a se cuidar, a ter o básico para se cuidar. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que não ficar refém, né, do remédio. Exatamente. Entender até que ponto equilibrar tudo, né? Exatamente. É bem isso. Morgana, a Aline fez uma pergunta da diferença disso para a homeopatia, da fitoterapia para a homeopatia.
A homeopatia, ela é uma especialidade médica. A homeopatia, ela é médica. Só que, assim, os homeopatas, eles são tipo as ovelhas negras dentro da medicina. Os médicos tradicionais não aceitam muito bem a homeopatia, justamente porque é uma galera médica que vê de uma forma diferente. Já vê de uma forma em que a gente trabalha com manipulados, a gente trabalha com reeducação alimentar, a gente trabalha com exercício físico, mas é uma galera da medicina que seriam os rebeldes, os hippies da medicina, digamos assim. Tá? Mas funciona, foi o que curou o Arthur, e foi o que me deu o start de que, peraí, então a gente tem coisa além do remédio sintético, né? E dá para fazer um monte de... Nossa Senhora! Tanto que a pediatra do Arthur, quando descobriu que o Arthur estava indo no homeopata, deu uma... E ela é muito boa. Ela foi muito importante para o Arthur em alguns momentos. Mas a gente teve uma discussão bem séria, porque ela chegou ao ponto de dizer assim, ou é ele, ou sou eu. E daí é óbvio que na frente dela eu disse, não, a gente não vai mais lá. Ela só não, né? Óbvio. Ela só não ficou sabendo de novo, porque o tratamento dele que curou o Arthur. O Arthur nunca mais tomou antibiótico. Ele não toma antibiótico. Eu não sei o que é dar antibiótico para o Arthur. Não sei. Então, Morgana, eu que fiz a pergunta, né? O meu filho de 7 anos, ele vivia com amidalite de recorrência, sabe? E aí era antibiótico de cada 15 em 15 dias. Aí eu comecei com a homeopatia. E ele já tá há 2 anos, eu acho, mais até, nunca mais a amidalite. Só que se eu deixar de ir na homeopatia, ele volta com o problema na garganta, sabe? O Arthur fez 3 anos de tratamento, e daí a gente parou, encerrou o tratamento. Só que aí eu entrei com a parte da imunidade para ele, né? Eu entrei. Vamos ter que conversar também, então. Aí o Arthur, ele tem a questão da imunidade, que por isso que eu falei que eu vou com o Arthur a 38,8 e eu tô com ele em casa. Ai, eu não consigo, eu tenho medo, né? Eu sei, mas é porque eu tenho eu olho, né, e eu conheço meu filho, cada uma conhece o seu. Eu sei que ele vai um pouco além. Claro que 38,8 é o meu limite, aí eu pego ele e vou pro plantão, eles me dão um monte de coisa, eu dou as gotinhas para reduzir febre. Eu sou meio assim, avessa, né? Mas antibiótico ele nunca mais precisou. Porque se receitam, eu dou. Se eu vou no médico, e o médico, eu não vou ser louca de não dar alguma coisa, né? Mas ele nunca mais recebeu prescrição de antibiótico. Então, isso que me deixa contente, porque quer dizer que o sistema imunológico dele dá a volta, né? Sim. Ele consegue dar a volta sozinho. Muito bom. Obrigada. E a nossa conversa foi, né? A gente prepara o slide, sim, o slide fica, mas o que importa é... Eu acho que essas trocas são importantes, né, Amanda? O slide a gente faz para ter um norte.